ZYX 957, 94,3 MHz. Canal 232, classe especial. Rádio Cultura FM, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém. Central Cultura de Comunicação, Guarapuava, Paraná. Atenção, emissoras da rede RCR para o toque de 5 segundos. A partir de agora, você acompanha as principais notícias do dia. Jornal Brasil Hoje. Horário de Brasília, pontualmente 7 horas. Muito bom dia para você que nos acompanha em todo o Brasil. Está entrando no ar o Jornal Brasil Hoje desta quarta-feira, 24 de junho de 2020, dia de São João. Eu sou Kleber Moleta. Eu sou Jorge Teles, bom dia e vamos aos assuntos de hoje. São Paulo tem recorde de mortes por Covid-19. Foram 434 registros em 24 horas. Estudo aponta que o número de infectados na capital paulistana passa de 1 milhão. Senado aprova adiar eleições e PEC segue para a Câmara. No Paraná, uma aldeia tem 35 infectados por Covid-19. A suspeita é que vetores sejam os próprios indígenas que trabalham em frigorífico da região. E hoje é dia de São João. Vamos falar das festas juninas do Nordeste que, neste período de pandemia, precisaram encontrar um jeito novo para manter a tradição. E estes são alguns dos assuntos da edição 9577 do Jornal Brasil Hoje, que está no ar. Horário de Brasília, 7 horas e 2 minutos. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. Em 24 horas foram registrados 39.436 novos casos confirmados da doença. Os números foram divulgados na noite desta terça-feira pelo Ministério da Saúde. Em todo o país já são 1.145.906 casos confirmados e 52.645 óbitos, um acréscimo de 1.374 mortes desde a última atualização. São Paulo continua como o estado mais grave e, pela primeira vez, ultrapassou a marca de 400 óbitos pela doença. Entre segunda e terça-feira foram 434 registros. O recorde anterior havia sido registrado na semana passada, com 389 mortes. O estado tem número de infectados bem acima dos demais. São quase 230 mil. Mas um estudo aponta que só na capital a quantidade de casos já pode estar na casa de 1 milhão. É o que nos conta Graziele Bezerra. Pelo menos 1 milhão de pessoas já podem ter sido infectadas pela Covid-19 na capital paulista. A informação é de um inquérito sorológico realizado com moradores da capital sobre o novo coronavírus e divulgado pela Prefeitura de São Paulo nesta terça-feira. Segundo a Prefeitura, o objetivo desse estudo é conhecer a situação sorológica da população para, a partir daí, planejar a volta gradativa das atividades na cidade. Para a realização da pesquisa, foram sorteadas 12 pessoas no perímetro de cada uma das 472 unidades básicas de saúde, numa base de dados de mais de 3 milhões de domicílios. Os testes foram realizados a partir da coleta de sangue em 5.664 pessoas. Especialistas apontam que este tipo de análise, a partir do soro, tem um grau de confiabilidade de 99%, diferente do teste rápido, que dá um grau de confiabilidade que não ultrapassa 66%. Inquéritos sorológicos como este da capital paulista também foram feitos na Espanha, Itália e França. Esta é a fase número 0, de um total de 5 fases que serão realizadas a cada 15 dias com o mesmo número de pessoas sorteadas. Da Rádio Nacional em Brasília, Graziele Bezerra. Obrigado, Graziele. Nesta terça-feira, o Ministério da Saúde apresentou orientações sobre a testagem em massa dos brasileiros. O objetivo é testar cerca de 24% da população, algo em torno de 50 milhões de pessoas.
metade com testes rápidos que indicam se a pessoa já teve contato com o vírus e metade com testes moleculares que indicam a presença do vírus. A diretriz já foi pactuada com estados e municípios e será apresentada em coletiva de imprensa amanhã. E o Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição que transfere de 4 de outubro para 15 de novembro o primeiro turno das eleições municipais. As informações com Rodrigo Rezende. A proposta de emenda à Constituição aprovada pelo Senado prevê que o primeiro turno das eleições acontecerá no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 do mesmo mês. Originalmente, as datas eram 4 e 25 de outubro. O limite para a diplomação dos candidatos eleitos será o dia 18 de dezembro. O senador Everton, do PDT do Maranhão, relator da PEC, ressalta que a preocupação é, acima de tudo, com a saúde da população e não com aspectos políticos. A PEC que eu estou relatando, ela trata sobre adiamento de eleição. Então é sobre esse tema que eu me debrucei, sobre esse tema que eu me dediquei. Então aqui não se trata de uma decisão política, aqui trata de uma questão sanitária, trata-se da vida, trata-se da saúde. Mas diversos senadores queriam a prorrogação dos mandatos atuais dos prefeitos e que a eleição acontecesse apenas em 2022, junto às eleições gerais. É o que defendia Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais. Sou contra a realização de eleições em qualquer data, enquanto vigorarem essas certezas científicas de isolamento social e essas incertezas quanto à extensão da pandemia. Defendo a tese do adiamento para o ano de 2022, que situações excepcionais merecem soluções de natureza excepcional. Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, afirmou que não se pode aproveitar a situação sanitária para ampliar mandatos de prefeitos e vereadores. Suspender as eleições, já eu acho que seria casuísmo. Veja, seria dado mais 2 anos de mandato e seria, para alguns, se aproveitar do vírus. Nós não podemos criar circunstância de aproveitamento do vírus para dar 2 anos de mandato para quem quer que seja. A PEC altera outras datas relacionadas ao período eleitoral, como o dia limite para que emissoras possam transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, que passa a ser 11 de agosto, e marca para 26 de setembro o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet. O texto traz a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral organizar, até o dia 27 de dezembro, eleições em municípios que estejam com problemas sanitários em função do coronavírus. A PEC será analisada agora pela Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Horário de Brasília, 7 horas e 8 minutos. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor e gente disposta a fazer o bem. Felizmente, exemplos não faltam. Nos hemocentros, heróis anônimos doam um pouco de si, do seu sangue, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. Doador, mais do que nunca a sua solidariedade é necessária. Informe-se no hemocentro da sua cidade e saiba como doar em segurança. Seja solidário, doe sangue. Doar é um ato de amor. Apoio Rede Católica de Rádio. A Signes Brasil é uma associação católica de comunicação que tem por meta o fortalecimento da paz por meio da comunicação. A entidade é mundial e de direito pontifício, ou seja, é reconhecida pelo Papa. O atual momento é de grave crise na área da saúde. As pessoas do mundo todo estão acuadas e cheias de incertezas frente ao coronavírus. Contudo, além da Covid-19, também existem outras questões sociais que têm agravado a situação da pandemia. Entre eles estão a corrupção, a falta de respeito aos cidadãos e as questões políticas, econômicas e éticas vividas pelos brasileiros. O momento é de união de forças, de garra e de muita responsabilidade com a vida do outro. Afinal, somos muitos e se somarmos em favor da vida, poderemos contribuir para minimizar os efeitos dos tantos problemas vividos na atualidade. Hoje a Signes Brasil tem os seguintes departamentos: Signes Impressos, Signes Rádio, Signes TV, Signes Jovem, Signes Educomunicação e Pesquisa. Temos a filosofia de seguir juntos, ou seja,
trabalhar em parceria com outras instituições que têm sonhos e projetos semelhantes aos nossos. O termo-chave: seguir juntos. Signes Brasil, a comunicação para uma cultura de paz. RCR, Rede Católica de Rádio. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h10. A delegada da Polícia Federal, Cristiane Correia Machado, pediu ao Supremo Tribunal Federal para ouvir nos próximos dias o presidente Jair Bolsonaro sobre a suspeita de tentativa de interferir na corporação. Segundo Cristiane, as investigações estão avançadas. A solicitação reitera o pedido do ministro Celso de Mello, que é relator do inquérito que apura as acusações feitas por Sérgio Moro. E ontem, policiais e promotores fizeram buscas pela mulher de Fabrício Queiroz, a Márcia Oliveira de Aguiar. Os investigadores foram até a casa de parentes do casal em Belo Horizonte, onde achavam que ela estaria escondida, mas não a encontraram. Márcia é procurada desde a prisão do marido na semana passada, investigado no esquema das rachadinhas. Tanto Queiroz como Márcia foram assessores do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, filho do presidente. Seguimos agora falando de um terremoto de magnitude 7.4 que abalou a costa sul do México nesta terça-feira. De tão forte o abalo foi sentido no centro da capital, a cidade do México, que fica a centenas de quilômetros de distância do epicentro. Segundo informações da agência Reuters, até a noite de ontem, foram registradas pelo menos 4 mortes. O tremor chegou a fazer soar os alertas de autoridades para a possibilidade de tsunami na costa do Pacífico. E no Brasil, produtores rurais temem um fenômeno que ameaça chegar ao sul do país nos próximos dias: uma nuvem de gafanhotos. Os insetos já atacaram propriedades rurais no Paraguai e Argentina, próximo à fronteira. No entanto, alguns especialistas dizem que a queda de temperatura pode desviar a rota dos insetos. Horário de Brasília, 7h12. Jornal Brasil Hoje. RCR, Rede Católica de Rádio. A fraternidade transforma consciências e orienta o sentido de nossas vidas como dom e compromisso para construir a convivência solidária em nossas famílias, na sociedade e em nosso planeta. Ver, sentir compaixão e cuidar dos mais necessitados e do meio ambiente são gestos do bom samaritano, que estimulam a construção de um mundo mais justo, fraterno e sustentável. Campanha da Fraternidade 2020. Realização CNBB. RCR, por meio da comunhão, emissoras em todo o Brasil trabalhando de forma colaborativa e utilizando da força criativa do rádio para consolidar e disseminar a comunicação inspiradora nos ideais evangelizadores. Rede Católica de Rádio, fortalecendo a Igreja no Brasil. Junte-se a nós. Acesse rcr.org.br. Onde quer que esteja, sou igreja. RCR, fortalecendo a igreja em sintonia com você. Na confusão das vozes e mensagens que nos rodeiam, temos necessidade de uma narração humana que nos fale de nós mesmos e da beleza que nos habita. Temos necessidade de uma narração que saiba olhar o mundo e os acontecimentos com ternura. 54º Dia Mundial das Comunicações Sociais. Para que possas contar e fixar na memória. A vida faz-se história. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. Jornal Brasil Hoje. Jornalismo com responsabilidade. Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h14. Há uma semana, o coronavírus chegou aos povos indígenas do Paraná.
No extremo oeste, na aldeia Ocoí, 35 indígenas Avá-Guarani foram diagnosticados com a Covid-19. Eles estão em isolamento. Um deles, um bebê de 2 meses, precisou ser hospitalizado, mas já teve alta e está se recuperando na própria aldeia. Nós conversamos com a missionária do CIMI, Osmarina de Oliveira, que acompanha o caso. Ela nos contou que as pessoas que testaram positivo estão alojadas na escola da aldeia. Essas pessoas contaminadas foram separadas das suas casas e vão fazer a quarentena na escola da aldeia. Foram separadas algumas áreas da escola. A Defesa Civil conseguiu barracas também para eles ficarem ali dentro da aldeia mesmo e fazer o tratamento ali. A doença chegou por indígenas que trabalham em um frigorífico da região. No total, são 45 funcionários da cooperativa LAR que permaneceram trabalhando mesmo com recomendações para que eles estivessem em isolamento. Esse funcionário da LAR, ele contaminou o pai e a mãe, né, que morava junto com ele, e aí depois começou os outros. O fato é que o primeiro contaminado foi o trabalhador do frigorífico LAR, porque eles continuaram trabalhando, a empresa mandava um único ônibus, então iam os 45 funcionários no ônibus e voltavam os 45 juntos. E não teve o cuidado necessário, já que os povos indígenas são do grupo de... A realidade da terra Ocoí se repete em outras áreas da região oeste do Paraná. Na década de 1980, os povos perderam seus territórios com o alagamento causado pela usina binacional de Itaipu. Desde então, vivem em pequenas porções de terra ao redor da represa, na maioria dos casos em assentamentos precários e sem condições efetivas de subsistência. Com isso, são forçados a sair em busca de sustento, como explica Osmarina. Já foram desalojados na época da concessão da hidrelétrica e eles conseguiram aquele pedaço de terra. São 231 hectares para 800 pessoas, né, que vivem ali. Então, assim, não tem como essas famílias sobreviverem da terra, né, plantando, e aí eles vão buscando empregos, né? Às vezes eles saem fora da aldeia para trabalhar com os agricultores ali do lado, no entorno, como os professores, agentes de saúde, e aí são 45 pessoas que foram trabalhar no frigorífico lá. Os Ministérios Públicos do Trabalho Federal pediram que os indígenas fossem afastados do trabalho, mas tivessem os salários e empregos mantidos. Isso só ocorreu após a contaminação. Os testes seguem sendo feitos na terra Ocoí e outras no oeste do Paraná. Nenhuma morte de indígena causada por Covid-19 foi registrada no Paraná. O estado abriga, além dos Guarani, indígenas das etnias Caigangue e Xetá. Muitos fecharam as entradas dos territórios para se proteger. Saindo do Paraná, vamos para o Nordeste, neste dia de São João, para falar das tradicionais festas juninas, que neste ano ganharam um novo jeito de festejar e um novo sentido também. Confira com Paulo Oliveira. A pandemia do novo coronavírus não poupou até mesmo as tradicionais festas juninas, que movimentam a economia de diversas cidades do país. Os eventos em Caruaru, em Pernambuco, e Campina Grande, na Paraíba, que disputam o título de maior São João do mundo, não vão ocorrer presencialmente neste ano, e os organizadores dessas festas se esforçam para a data não passar em branco. Nessas cidades, a festa costuma durar um mês inteiro. A Prefeitura de Caruaru afirma que no ano passado o evento injetou 200 milhões de reais na economia local. E com o objetivo de trazer um alívio financeiro a diversos trabalhadores que perderam a habitual renda trazida pela celebração, os organizadores da festa criaram a campanha São João Caruaru Solidário, ação que tem como intuito arrecadar alimentos, kits de higiene e dinheiro. Para este ano, não há previsão de data para o evento. A prefeita do município, Raquel Lira, pede a compreensão dos moradores da cidade e afirma que o momento atual
exige que as pessoas permaneçam em casa e que todos ajudem os trabalhadores afetados com o cancelamento da festa. Com isso a gente vai ajudar a milhares de famílias poder passar por esse momento tão difícil. É claro que a gente queria o São João, como acontece todos os anos, reunir a família, ir para as festas, ver as quadrilhas, mas a gente precisa, neste momento, preservar a nossa vida, a saúde da nossa família e a nossa cidade. No estado vizinho, o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, anunciou que o tradicional São João da cidade vai ocorrer em outubro, caso não haja mais restrições de isolamento. Em 2019, a festa movimentou 300 milhões de reais na economia do município. Mas para não deixar a data passar em branco, nos dias 23, 24 e 27 de junho, os organizadores do evento vão transmitir lives de diversos artistas, entre eles um show de Elba Ramalho. Embora é importante lembrar, a Prefeitura está fazendo sua parte, está dando sua colaboração, mas eu acho que cada um pode também igualmente contribuir. É momento de isolamento social. Para ajudar os trabalhadores afetados com o cancelamento da festa presencial de São João de Caruaru, acesse sãojoãocaruarusolidario.com.br ou se dirija a algum ponto de arrecadação de alimentos e produtos de higiene, localizados na Prefeitura da cidade e na ONG Lions International, situada na Rua Suíça, número 100, bairro Universitário. Reportagem Paulo Oliveira. Jornal Brasil Hoje. Você conhece as vantagens de ser um associado da Signes Brasil? O associado da Signes participa de uma grande rede de comunicação para uma cultura de paz e comunhão eclesial. As emissoras de rádio associadas à Signes podem transmitir a programação jornalística gerada pela RCR, como o Jornal Brasil Hoje, boletins, entre outros conteúdos que estão disponíveis nos sites rcr.org.br e signes.org.br. Os associados também têm contrato de streaming e plataforma de site com preços diferenciados, entre outras vantagens. Seja um associado da Signes Brasil, a Associação Católica de Comunicação, entidade reconhecida pela CNBB, filiada à Signes Mundial e Signes América Latina e Caribe. Signes, Associação Católica de Comunicação, animando e congregando profissionais e meios de comunicação católicos e de inspiração cristã do Brasil. Saiba mais em signes.org.br. Fidelidade aos valores do Evangelho, respeito à vida e à dignidade humana, postura ética nas práticas religiosas, contribuição com a educação, cultura e cidadania, espírito de solidariedade, comunhão e partilha, inovação tecnológica, responsabilidade socioambiental. Estes são os nossos valores. RCR, fortalecendo a Igreja no Brasil através das ondas do rádio. Sabe aquela notícia que você recebeu num grupo ou aquela informação postada nas redes sociais que você ficou na dúvida? Não passe adiante. Confira a autoria do texto, observe a data em que a notícia foi publicada, cheque as fontes e busque informação no seu veículo de confiança. As principais notícias da sua manhã estão aqui. Jornal Brasil Hoje, Rede Católica de Rádio. Horário de Brasília, 7h23. Chegando por aqui o nosso quadro de checagem de notícias. Um jornalista do coletivo Bereia nos apresenta um conteúdo recebido e checado pela equipe. Hoje contamos com André Melo. Bom dia, André. Bom dia, ouvintes do Jornal Brasil Hoje. Aqui é André Melo, do Coletivo Bereia. Semana passada, checamos uma notícia a respeito do coronavírus, que gerou muitas polêmicas. Na matéria checada pelo Coletivo Bereia, o site Pleno News publicou, em 9 de junho, a notícia: transmissão de Covid por pacientes sem sintomas é rara, na qual destacava a declaração da infectologista e chefe do Departamento de Doenças Emergentes da Organização Mundial da Saúde sobre a propagação da Covid-19. De acordo com a matéria, os dados levantados sugeriam que pessoas sem os sintomas do vírus teriam pouco potencial para contaminar indivíduos saudáveis. Esse pronunciamento foi feito em 8 de junho. Devido à polêmica causada pela declaração, logo em seguida, a infectologista se justificou.
afirmando que ainda não existia clareza de quantas pessoas seriam assintomáticas. Ainda no dia 9 de junho, a OMS corrigiu com destaque a declaração, informando que a transmissão existe sim e que é preciso manter iniciativas de isolamento social para evitar a proliferação do coronavírus. De acordo com Michael Ryan, diretor executivo do Programa de Emergências da OMS, a transmissão por casos assintomáticos está ocorrendo. A questão é saber qual é a contribuição relativa a cada grupo para o número total de casos. A matéria no Pleno News foi publicada nas primeiras horas do dia 9 de junho, atualizada às 8h40. Porém, mesmo depois da correção da declaração, o site não atualizou a notícia. Ainda sobre o mesmo assunto, o portal de notícias G1 publicou em 9 de junho a notícia com o seguinte título: OMS esclarece que assintomáticos transmitem o coronavírus. A questão é saber quanto. A matéria esclarece que uma pessoa com coronavírus assintomática poderá não desenvolver os sintomas mais comuns: febre, tosse e dificuldade para respirar. Mas, atenção, um paciente pré-sintomático poderá, durante um período, ficar sem sintomas até que estes apareçam. Portanto, Berea concluiu que é enganosa a notícia publicada no site Pleno News e replicada por redes sociais, negando a possibilidade de transmissão de Covid-19 por um paciente sem sintomas. Verificamos outras notícias de veículos da imprensa, outros vídeos e declarações da OMS na mesma data da notícia enganosa e verificamos que houve correção do mal-entendido. Ou seja, errar, entender parcialmente é humano, mas você deve ficar atento para os sites ou fontes de informação que nunca se corrigem. Se você recebeu algum conteúdo e tem dúvidas se o texto é falso ou verdadeiro, envie um e-mail para coletivobereia@gmail.com ou WhatsApp, código 989-2000-7205. Um abraço. E se você quiser saber mais sobre o processo de checagem desta informação ou conferir outras notícias apuradas pelo Coletivo Bereia, acesse coletivobereia.com.br. E seguimos por aqui falando da retomada das celebrações com a presença de fiéis em diversas dioceses pelo Brasil. Um retorno que exige planejamento e estrutura para evitar o contágio pelo novo coronavírus. É o que recomenda o documento enviado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil para todas as dioceses com orientações litúrgico-pastorais para o retorno às atividades presenciais. O assessor da Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB, Padre Leonardo Pinheiro, gravou um vídeo explicando essas orientações e ressaltando os cuidados que devem ser tomados antes, durante e depois das celebrações, diante deste contexto de pandemia. Segundo o Padre Leonardo, cada diocese deve avaliar a retomada com cautela e segurança, considerando suas particularidades. Leva em conta, de fato, essa variedade do território nacional, várias dioceses, várias áreas vivendo essa situação da pandemia, cada um da sua forma, num grau diferenciado umas das outras, aí sim a CNBB propõe já essas orientações para as dioceses que, pouco a pouco, já tiverem condições, então para elas, à medida que cada diocese vai tendo essa consciência, a confiança, ouvindo a orientação das autoridades sanitárias, que é possível, a CNBB, então, propõe essas orientações. Desde o final de abril, algumas arquidioceses e dioceses puderam retornar às atividades com a presença dos fiéis, mas sempre com orientações de higiene e distanciamento, de modo a evitar o contágio pelo novo coronavírus. Paralelamente, algumas igrejas particulares tiveram que voltar com medidas mais restritivas, por conta do aumento de casos em suas localidades. A íntegra do vídeo do Padre Leonardo Pinheiro está no site da CNBB. Jornal Brasil Hoje.
E chegamos ao fim de mais uma edição, que teve nos trabalhos técnicos Denis Santos. A apresentação foi de Jorge Teles e Kleber Moleta. A direção de jornalismo é de Alessandro Gomes. Produção e geração de conteúdo, Rede Católica de Rádio e Rádio Cultura de Guarapuava. Outras notícias você confere no site rcr.org.br. Um bom dia e até amanhã às 7 horas. Bom dia e até amanhã. Rede Católica de Rádios, Jornal Brasil Hoje. A Rádio Cultura caminha para os seus 50 anos no ar. Janeiro de 1971 foi quando a emissora começou a